Oi! Hoje é a resenha do conto Varandas da Eva, de Milton Ratum, do seu livro A Cidade Ilhada, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Anos depois, num fim de tarde, eu acabara de sair de uma vara civil e passava pela Avenida 7 de Setembro. Divagava. E já não era jovem. A gente sente isso quando as complicações se somam. As respostas se esquivam das perguntas. Coisas ruins insinuavam-se, escondidas atrás da porta. As gandaias, os gozos de não ter fim, aquele arrojo dissipador, tudo vai se esvaziando. E a aspereza de cada ato da vida surge como um cacto, ou planta sem perfume. Alguém que olha para trás e toma um susto. A juventude passou. Esse é um trecho quase ali perto do desfecho do conto Varandas da Eva, de Milton Ratum, que conta a história de um jovem não nominado aqui nesse texto e de mais 3 amigos. Sim, eles são jovens na flor da idade do amadurecimento. Pensam eles que conhecem muito da vida, conhece todos os lugares ali da região central de Manaus e periferia, mas também falta o básico, aquela parte mais adulta da vida de homem. Falta conhecer os bordéis. E o que será que esses 4 amigos pensam desta diversão? Bom, eu paro de contar a história por aí, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Logo que eu comecei a ler, eu não percebi que era uma história de memória. Isso aos poucos a gente vai descobrindo quando a gente vê os anos passando. Na verdade, esse trecho que eu contei aqui, você pode até considerar um spoiler. Puxa, você falou que estava quase lá no fim? É prestes ao desfecho aqui deste enredo. Mas na verdade não estraga nada, porque de fato é uma história que vai passando ao longo dos anos e aqui nós temos a conclusão dela. Você fica na verdade, enquanto está lendo, qual é a história que está sendo contada aqui? É só do amadurecimento desses 4 jovens e o que eles sentem naquela atração de frequentar um bordel, de um lupanar? Será que é só isso? Não, é um pouquinho mais, e só lá no desfecho, depois desse trecho que eu contei, é que tudo se revela e você entende o que estava acontecendo. Sim, o Ratum guarda a surpresa para o final, mas ele prepara um terreno muito bem sedimentado, digamos assim. Alguém pode até descobrir antes do desfecho o que está acontecendo? Pode. É verdade, ele deixa as pistas lá, mas também ele a esconde muito bem. Mas o que importa é a impressão mesmo desses 4 jovens, que são o Minotauro, o Gerinelson e o Tarso. E claro, o nosso protagonista narrador, que a gente não fica sabendo o nome. A gente fica também sabendo as características deles, o comportamento. Porque sim, né? De longe toda a juventude é igual, se comporta da mesma maneira. Mas quando chega o momento de confrontar algo novo, desconhecido, as personalidades afloram. E é o que acontece quando diante ali do bordel que eles tanto querem entrar, sim, cada um dos 4 se comporta diferentemente. E como é uma história que vai avançando nos anos, embora seja um texto bem curto, 5 páginas, 7 páginas, a gente vê como eles amadurecem ao passar dos anos, quais são os comportamentos dele. É até curioso como uma história tão curta nos fornece tanta informação desses 4 personagens. Aliás, até de mais um, do tio aqui do narrador protagonista, o tio Ranulfo, também chamado de Han, tio Han. Ele também tem uma característica dele, né? Ele já está cansado da vida, de tanto frequentar lá os bordéis, estava cansado disso, mas ele sempre falava para aquela moçadinha, esses 4 amigos, um deles o seu sobrinho, vocês ainda estão muito moços para frequentar aquele lugar. Quando estiverem no ponto, aí sim eu levo vocês lá. Inclusive, ele paga tudo, financia a primeira aventura deles. É um bom contraste que acontece, né? Um homem deixando essa vida e ajudando os outros a começarem. Mas vocês podem se perguntar, por que o título Varandas da Eva? Bom, esse é o nome daquele lugar, do bordel, do lupanar.
um lugar bem aconchegante para essa diversão noturna. Mas como eu não posso falar mais nada sobre essa história sem estragar a sua experiência, vou logo dando a minha nota, atribuindo que para Varandas da Eva, de Milton Ratum, é fácil, 4,5 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na sexta-feira, mais uma resenha do livro A Cidade Ilhada, de Milton Ratum. Mas, logo na segunda-feira, você já confere a próxima resenha do livro da Clarice Lispector, essa antologia com todos os seus contos, ainda dentro daquele primeiro volume fictício chamado Primeiras Histórias. Mas, enquanto esses dois vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outros contos já vistos aqui nesse nosso projeto Contos do Meio-Dia, onde todos os dias uma resenha individual de algum conto contido nessas antologias que estamos analisando, obviamente. E por enquanto, tchau!